Olha, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela que mais de 10.500 casos de práticas abusivas por parte das empresas contra consumidores foram registrados esse ano. Em Alagoas, isso representa uma média de 35 ocorrências por dia. Eu volto a falar aqui com o Leandro Santiago ao vivo. Leandro, eu começo perguntando para você quais são as práticas abusivas das empresas mais comuns, hein? O que é campeão de reclamação? Olha, Bia, é um universo bem amplo para a gente falar sobre isso, viu? Mas as práticas abusivas é fácil de você verificar. Sobre isso a gente vai falar agora com a Norma Negrão, que é titular aqui do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. Doutora, boa noite. Práticas abusivas, como é que a gente pode definir essas práticas abusivas? Dá exemplos para a gente, como é que é? Olá, boa noite. Então, práticas abusivas é toda prática que o fornecedor, que a empresa, dentro do mercado de consumo, ela vai fazer que vai violar qualquer direito do consumidor. É de fácil percepção. É quando você verificar que aquela empresa, que aquele fornecedor, ele está colocando uma relação que já é desigual, não é isso? Ele vai violar o direito de forma que essa relação ela fique mais desigual ainda. Ou seja, esse consumidor que já é uma pessoa vulnerável, uma relação vulnerável, deixe ele em uma situação mais vulnerável ainda. Então, é de fácil percepção. É uma conduta que ela vai violar, ela vai restringir um direito do consumidor. Quem é que costuma fazer essa prática, por exemplo? É empresa privada? É serviço público? Em todas as áreas, a gente vê, no mercado aí, é universal. A gente vai ver todas as relações, a gente vai perceber que em determinado momento o fornecedor, ele pode sim, principalmente empresa privada, no âmbito privado, eu tenho banco, eu tenho escola, eu tenho plano de saúde, eu tenho o comércio, as lojas, eu tenho escolas, enfim, eu tenho concessionárias de energia elétrica, concessionárias de fornecimento de água, que pode sim, em determinados momentos, violar esse direito do consumidor. Quando a gente fala de direito do consumidor, a gente se sente lesado, se fala muito de ir ao PROCON. Qual que é a diferença do que se faz no PROCON e a Defensoria Pública? Perfeito. No Brasil, nós temos a lei, ela estabelece um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou seja, a própria lei, ela estabelece várias instituições, que vão cada uma com a sua área, fazer a defesa do consumidor. Então, eu tenho um PROCON que tem uma função de forma administrativa, fazer essa defesa do consumidor. O consumidor pode se dirigir e lá vai ter a atenção, a proteção, buscar essa proteção, inclusive aplicando multa, vai chamar, vai ter a intervenção do PROCON no âmbito administrativo. Eu tenho uma defensoria que ela também faz essa atuação administrativa, não necessariamente ela vai judicializar, ela tem a atuação administrativa de chamar esse fornecedor e, não resolvendo, ela vai para o âmbito judicial. Então, tem o Ministério Público, eu tenho delegacias de consumidor, então eu tenho uma rede de proteção para, justamente, a própria lei estabelece para que essas instituições elas possam, através desse sistema, defender o consumidor. Quem se sentiu lesado, como é que pode procurar a Defensoria? Tem que trazer o quê? Explica para a gente. Olha, pode procurar a Defensoria, todas as pessoas que se sentirem dentro de uma relação de consumo, perceber que houve ali uma situação abusiva, isso, ela se sentiu que o direito dela, do consumidor, ela se sentiu mais ainda vulnerável, ela sentiu que essa relação foi desigual, essa relação não foi transparente, ou seja, foi fornecido a ela uma situação e não foi ofertado e não foi cumprido, tudo isso que ela sentir, que houve um desequilíbrio, ela pode procurar a Defensoria, agora desde que, o que é que eu chamo mais atenção? Guarde a documentação, porque é a documentação que vai ser o seu argumento, a prova da sua alegação. Agora, 10.537 casos esse ano até agora. Essa relação empresa-consumidor ainda está longe ainda da gente ter um casamento perfeito aqui em Alagoas? Infelizmente, a gente vive, as relações de consumo sempre eu digo que é um cabo de guerra, puxando de lado e a gente tentando ao menos equilibrar. O consumidor vive tentando fazer com que essa relação seja ao menos justa. O pedido é esse, que seja ao menos justa.
Exemplos de, por exemplo, abuso. Venda casada entra nisso, por exemplo? Isso. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma lista, um rol de exemplos. Então, eu tenho a venda casada, sim. Agora, esses exemplos, eles não acabam ali. Eu tenho diversas práticas, né? O mercado, ele é amplo, então eu tenho diversas, e uma delas é essa que você falou. O que seria a venda casada? É você oferta um produto ou um serviço e condiciona a oferta, a venda desse produto ou serviço à aquisição de outro. Então, ou seja, eu só posso adquirir o fornecedor, eu só posso adquirir se ele adquirir o outro. Então, isso é chamado venda casada e isso é proibido. Eu não posso ter, olha, você só pode comprar, não sei, um empréstimo, adquirir empréstimo se contratar um seguro. Isso é uma venda casada. Ele condicionou o empréstimo à venda do seguro. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então é isso, Bia. Você esteja ligado. Se você se sente lesado, procure a Defensoria Pública, procure Procon também. É importante que o consumidor faça valer o seu direito. 10 mil casos de janeiro a outubro desse ano, 10.537 para ser mais exato. Um número bastante alto. Volto com você. Tá certo. Eu vou aproveitar aqui, doutora Norma Negrão, essa enciclopédia do direito, né? Do direito das pessoas, para explicar para quem está em casa nos acompanhando, duas perguntinhas. A primeira que eu tratei agora há pouco, sabe, Leandro? Sobre lanche no cinema. Você vai para o cinema e você fica com medo de levar o seu próprio lanche, com medo de ser barrado. A gente fica desconfiado se tem que comprar lá dentro do cinema ou se pode vir com a nossa pipoca de casa ou o nosso salgadinho de casa. Como é que é, doutora? Pode ou não pode levar lanche para o cinema? A Bia citou o exemplo do lanche no cinema. Impedir a pessoa de entrar com outro lanche, um lanche de fora. Isso é prática abusiva? Pode ser considerado, sim. Pode ser. Qualquer situação que restrinja, ele tem que justificar. Pode ser, sim. Pode, eu não sei qual é o contexto, mas pode. Ou condicionar a venda só pode entrar comprando a pipoca, enfim, isso pode ser sim. E eu tenho diversos outros exemplos. Por exemplo, o estabelecimento escolar, que impede, às vezes, os pais, né, o responsável, tem uma situação de inadimplência, isso é muito comum ainda, tem uma situação de inadimplência. Só que ele entende, olha, eu não tenho condições de pagar, mas eu vou precisar levar meu filho para a escola pública. É outro exemplo. E aí ele pede, ainda ele está inadimplente, a escola pode cobrar, não tem problema, mas o pai ou o responsável quer tirar a documentação para levar a criança para outra escola. A escola não pode impedir, a escola não pode reter, inclusive, além de ser uma prática abusiva, pode ser considerada crime. Existem determinadas condutas dentro da relação de consumo que são, além de ser considerada prática abusiva, ou seja, existe toda uma penalidade no âmbito administrativo, ele pode ser considerado crime. E aí receber todas as sanções no âmbito penal. Pode fazer a segunda pergunta, Bia. Era sobre cartão de loja. Tem gente que vai fazer cartão de loja, de roupa, e a pessoa lá da loja diz assim, só pode se fizer um seguro também da loja. Aí a gente libera o cartão. E aí? Cartão de loja. A loja chega lá, você faz o cartão, só pode fazer o cartão se pagar o seguro. A senhora falou sobre isso, não pode também. Venda casada. Não pode. Eu não posso condicionar um serviço ou um produto à aquisição de outro serviço ou outro produto. Isso é venda casada, isso é uma cláusula abusiva, porque restringe o direito do consumidor e a loja, ou estabelecimento, ou fornecedor pode responder por isso, sim. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pelas informações. Então é isso, Bia. São alguns dos exemplos, mas são vários, o leque é bastante grande. Volto com você. Obrigada, viu? São muitas denúncias porque a gente vive na sociedade do consumo. Então, são muitas relações de consumo, algumas são abusivas, né, por parte das empresas e cabe ao consumidor se orientar, buscar informação para não acabar caindo na conversa mole, né, e fazendo o que as empresas querem, o que é só bom para elas e não para a gente, consumidor. Obrigada, doutora Norma, e também a Leandro Santiago.